Então, tudo bom com vocês? Bom, vamos falar sobre o assunto, né, gente? O assunto que vem aí mexendo com muita gente, inclusive a imprensa brasileira exagerou no meu modo de pensar, no que ela fez, falando sobre esse assunto. Só que eu não quis colocar esse tema aqui no meu canal, falando de xenofobia ou isso e aquilo, porque eu acho que não é bem por aí, que é o que a gente vai conversar hoje no vídeo, que é sobre essa situação aonde as pessoas estão perdendo totalmente o caminho de poder morar em Portugal, gente, e cada vez vai ficar mais difícil do sonho do brasileiro se tornar realidade. O que eu queria falar pra vocês é que eu entendo que essa questão de tanto mimimi, né, que é o que vem acontecendo nos últimos dias com o brasileiro, de xenofobia, de racismo, de não sei o quê. Primeiro foi aquela situação no metrô que aconteceu, depois foi situação em outros lugares que vem acontecendo aqui em Portugal, e isso não para de acontecer, tá, gente? Isso é constante, isso tá acontecendo constantemente aqui em Portugal, e isso vai irritando, né? As pessoas começam a ficar irritadas e começam a ficar farta dessa situação. E o que eu posso falar pra vocês é que isso não é verdade. Eu morei em Lisboa 1 ano e nunca tive esse problema com xenofobia com ninguém. A gente sabe que existe xenofobia, ela existe sim. Existe xenofobia em Portugal, como existe xenofobia em outros países. Mas eu acho sacanagem, sabe, alguns brasileiros ficarem usando essa situação para querer denegrir e falar mal de Portugal. Porque, gente, eu acho que Portugal é um dos países mais tolerantes do mundo. Eu acho que aqui é um país extremamente tolerante em vários aspectos. Agora, claro que a gente sabe que tem pessoas que são meio xenofóbicas, que não gostam de brasileiro, ou não gostam de africano, ou daí por diante, mas isso também acontece no Brasil. Tem brasileiro que não gosta de gente que tem lá no Brasil, de várias nacionalidades, entendeu? A gente não tem que ficar falando. Esse tipo de coisa é ridículo. Sabe por que eu vou falar pra vocês que é ridículo isso? O Brasil é um dos países mais xenofóbicos do mundo. O Brasil é um dos países mais homofóbicos do mundo. E aí a pessoa chega aqui, passa por um probleminha e vem dizer que é isso, que é aquilo. Sabe, gente, o problema, na minha opinião, tá mesmo com o brasileiro. Porque o brasileiro, tudo ele reclama, tudo ele fala, tudo ele acha ruim, nada tá bom, tudo ele tá reclamando, tudo ele tá falando. E isso vai fazendo com que, sabe, os portugueses fiquem fartos e aí sim, eles acabam cometendo uma xenofobia, um preconceito de fato por estar cansado de ficar ouvindo tantas asneiras como eles ficam ouvindo, tá? Eu acredito, gente, que o sonho do brasileiro tá se tornando cada vez mais impossível de viver em Portugal. Primeiro porque a gente sabe tudo que tá acontecendo, não vai ser fácil. Cada vez vai se tornar mais difícil para você conseguir entrar aqui. Primeiro porque tem essa situação da pandemia, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Segundo que tem essa questão do euro que não para de subir. Cada dia que passa, gente, o real tá perdendo totalmente o valor, né? Não vale nada. Terceiro, gente, é que os portugueses estão começando a ficar fartos de tanto mimimi, de tanta conversa, né? Agora, lógico que eu acho que o governo deveria dar mais atenção a isso, que o governo deveria dar um pouco mais de atenção para a imigração. Me parece que o governo de Portugal, ele não está muito preocupado com a imigração, porque eu nunca vejo ele falar nada sobre essa situação, o que acontece aqui, não só com os brasileiros, mas com outras nacionalidades. Sempre vem acontecendo coisas e nunca diz nada. Aí acontece essa situação, aí as pessoas vêm dizer que é extrema-direita, que é isso, que é aquilo. Primeiro que eu não faço campanha pra ninguém. Eu tive um convite, fui fazer pra poder divulgar meu canal, mas eu não tô aqui torcendo pra direita nem pra esquerda, e sim para que Portugal continue sendo um país seguro, continue sendo um grande país, continue sendo um país de exemplo que sempre foi. Agora, gente, se continuar assim fica difícil. Fica difícil porque as pessoas, me parece que as pessoas estão entrando aqui em Portugal de uma forma que elas não estão vendo o que tá fazendo, sabe? Elas não estão percebendo. Sei lá, às vezes eu acho que tem brasileiro que ele tá achando que ele tá no Brasil. Eu tava esses dias, até comecei a seguir aquela página Cidade Alerta e mais outros canais de TV que tem programas assim. Eu até parei de seguir, gente, porque são tantas coisas ruins que acontecem. Parece que já fazem quase 4 anos que eu saí do Brasil. Me parece que não mudou nada. Tá do mesmo jeito. Parece até que tá pior a situação. É um país extremamente violento, é um país extremamente onde você gasta muito para se viver. E eu acho engraçado essas pessoas virem aqui nos comentários e ficar falando, ficar comparando Portugal com o Brasil. Para com isso, pelo amor de Deus. Portugal não tem nada a ver com o Brasil em nada, é totalmente diferente, sabe? É totalmente diferente, sabe? As pessoas precisam parar com isso. Porque é isso que vai queimando. Porque essas pessoas fazem isso não é porque elas gostam de Portugal ou porque elas gostam do Brasil. Elas fazem isso para poder provocar, mas elas não sabem o mal que elas estão fazendo para os brasileiros que vivem aqui quando elas fazem isso. Porque só sabe o que está acontecendo quem vive aqui.
Só quem mora aqui sabe o que está acontecendo. Agora, os brasileiros também têm culpa. Os brasileiros têm culpa, porque eu vejo milhares de pessoas aí seguindo canais que não fazem nada, que não trazem nada de bom pra vocês, que não ensinam nada pra vocês, mas vocês estão lá, vocês estão babando ovo, vocês estão lá dando like. Então, gente, eu não sei. O que eu sei é que você que tá no Brasil, que tá aí sonhando com Portugal, que tá achando que você vai chegar aqui e vai dar tudo certo, como deu pra essas pessoas que estão falando pra vocês que vai dar, não vai dar, tá? Não vai dar. A situação aqui tá complicada, sabe? Essas situações a gente sabe que só acontece, é turminha de pessoas que foi lá, que pichou, que fez. A imprensa brasileira faz esse sensacionalismo, coloca em vários sites, na Veja, no G1, no R7, em vários sites falando, milhares de comentários. Ah, porque Portugal roubou ouro do Brasil, porque não sei o que lá, porque mimimi. Só que essas pessoas, elas vivem no Brasil, elas não sabem o mal que elas estão fazendo para nós que vivemos aqui. Só nós que estamos aqui sabemos o que está acontecendo. E isso não é verdade, não existe essa xenofobia toda, gente. Isso aí é uma turminha de pessoas, isso não existe. Eu nunca fui maltratado aqui em Portugal. Eu sempre fui muito bem tratado pelos portugueses. Isso não existe o que estão fazendo. A gente sabe que existem problemas, mas o brasileiro também ele procura, sabe? Ele não faz a sua parte. Infelizmente ele não faz. Infelizmente ele não faz. Assim, não engole sapo, não deixa pra lá, tudo reclama, tudo quer brigar, que nem precisava aquela mulher ter feito aquela situação no metrô, de falar, a senhora é xenofóbica, não sei o quê. É gente mais velha, vocês acham que no Brasil também não tem gente assim? Vocês acham que no Brasil também não tem gente que, aquele preto, aquele não sei o que lá? Lógico que tem, gente. Tem gente assim em todo lugar. Isso não tem nada a ver com nacionalidade, isso são as pessoas. Só que infelizmente, o brasileiro ele não sabe seguir as pessoas corretas, ele não procura as informações corretas, ele quer só sugar, né? Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tinha um grupo e muita gente queria informação de Portugal, queria saber como fazia para viver aqui, queria saber o que era, documentação, não sei o que lá, mimimi. Só que depois essas pessoas sumiam, não davam notícia de nada e ainda saíam falando mal de mim, ok? Ou seja, eles queriam só sugar as informações. Então, o governo de Portugal tem culpa. O governo de Portugal ele tem que selecionar a pessoa que vai entrar aqui. Tem que ser igual na Inglaterra, tem que ser como no Canadá, tem que ser como nesses lugares, tem que exigir informações da pessoa que está entrando no país. Porque enquanto ficar essa situação, essa bagunça, aí essas pessoas chegam aqui, fazem várias asneiras e quem paga são todos. Não interessa se você é honesto, se você não é. Você vai pagar por um erro que um brasileiro fez, alguma merda, ele fez alguma coisa lá, mas aí todos os brasileiros pagam. E aí depois, sabe o que acontece? Aí se a gente vai falar alguma coisa, a gente sai como errado, neguinho sai fazendo vídeo contra a gente, metendo pau, e o brasileiro não percebe que tem alguma coisa errada. Ele não percebe que isso não tá normal. Então, gente, está se tornando muito difícil, vai ficar muito difícil a situação com o brasileiro aqui em Portugal se continuar desse jeito. Tenham um comportamento, sabe? Evitem discussões, evitem certos estresse. Se você perceber que a pessoa está falando de você ou que ela está sendo xenofóbica, se for realmente um crime, chama a polícia. Em vez de ficar gritando, filmando, para de fazer isso, porque isso é crime aqui em Portugal. Chama a polícia, resolve a situação. Ok? Essas coisas que aconteceram na Universidade de Lisboa, aí as pessoas pegam isso pra dizer que todo português é racista, que todo português não sei o que lá, que mimimi. Gente, eu tenho amizade com vários portugueses e nunca aconteceu isso. Não é assim, gente. Sabe? Pensem que isso vocês estão colocando, sabe, em jogo o trabalho dos brasileiros aqui em Portugal, vocês estão colocando em jogo a vida dos brasileiros aqui em Portugal, principalmente das pessoas que não têm documento, principalmente das pessoas que não têm dinheiro. Agora, o governo também, ele não toma uma ação sobre essa situação, porque eu acho que o governo de Portugal ele tem que se pronunciar. O governo tem que falar alguma coisa sobre imigração, porque querendo ou não, foi para o parlamento uma lei onde essa lei permite com que as pessoas sejam legalizadas, e é por isso que está essa situação, porque as pessoas estão aqui, elas se sentem no direito, porque é uma lei, então ninguém pode fazer nada. Agora, eu não tenho nada contra as pessoas que querem viver em Portugal, só que eu acho que as pessoas deveriam pensar. Vocês acham que no Brasil vocês iriam falar isso e alguém ia se preocupar com isso? Quanta gente morre no Brasil todos os dias? Quantos gays morrem no Brasil por homofobia todos os dias? Eu pergunto pra vocês. Quantas mulheres morrem no Brasil todos os dias? Fora os assaltos, fora tudo que acontece. Isso não acontece aqui em Portugal.
Então é muito injusto quando acontece uma coisa pequena, que alguns brasileiros pegam isso para poder fazer uma situação enorme, só que eles não pensam que está sendo prejudicado todo mundo. Não é só um, são todos. Então isso só vai acabar na hora que você que está aí no Brasil assistir as pessoas corretas, olhar para as coisas certas, fazer o certo e entender que aqui é Europa, aqui não é Brasil, tá? E aqui a lei existe, as coisas aqui funcionam. Mais cedo ou mais tarde, quem faz o errado aqui, de um jeito ou de outro, paga. É o que eu acho. Então, é muito triste o que vem acontecendo. Na minha opinião, vai se tornar cada vez mais difícil para que o brasileiro realize o seu sonho de morar em Portugal, se continuar assim. Porque daqui a pouco, falou que é brasileiro, vai negar emprego, vai negar casa, não vai conseguir alugar uma casa, não vai conseguir nada, só vai conseguir ficar aqui quem tem dinheiro. Por quê? Porque os brasileiros também não estão colaborando. Não estão colaborando. Tem coisa, gente, que a gente tem que engolir sapo. A gente não tá na nossa casa. Até quando isso? Você vai nos comentários, você vê que quem fica provocando são os brasileiros. Você entra nos grupos de Portugal, tá lá, brasileiro que vive aqui metendo pau em Portugal. Então assim, não reclamem depois de xenofobia. Porque a gente só pode reclamar de uma coisa quando a gente faz a nossa parte. E não é o que eu tô vendo, não é o que está acontecendo. Eu sei que não são todas as pessoas que pensam assim, que não são todas as pessoas que agem assim. Eu sei que tem muitos brasileiros do bem, eu sei que tem muita gente boa, tá? Muita gente honesta aqui em Portugal. Só que tá na hora de todo mundo se unir. Não dá mais para continuar nessa guerrinha. Não dá mais, porque isso tá nítido. Todo mundo vê, todo mundo enxerga isso e ninguém mais aguenta isso. Então, gente, pensem. Se vocês querem ainda ter uma vida decente aqui em Portugal, e você que está no Brasil, comece a debater isso também. Comece a pensar nisso também, porque está se tornando difícil. Eu acho que cada vez vai ser mais difícil. Pensa que tudo isso que está acontecendo vai ser descontado na hora que você for no CEF, na hora que você for fazer um documento, na hora que você for tirar um cartão cidadão. Eles vão olhar lá seus documentos e ver que você é brasileiro, eles vão fazer de tudo para poder não aprovar para você. Sabe por quê? Porque você não está fazendo sua parte. Acima de tudo, todo mundo tem que ser tolerante. Uma pessoa que não tem tolerância, esquece. Nem venha para Portugal. Começando que você vai ficar meses sem documento aqui. Principalmente você que está vindo nessa ideia de vir aí como turista, que a grande maioria, a gente sabe que a grande maioria das pessoas que estão vindo para cá, elas estão vindo sem dinheiro, sem quase nada e vindo como turista. E os que entraram também chegaram assim, acreditando nessa lei que o governo, não fala nada, que fica quieto e não percebe que isso está destruindo, o país. Porque no meu modo de pensar, um país como Portugal, com 10 milhões de habitantes, onde já tem mais de 100 mil brasileiros, fora os brasileiros que a gente não sabe, e estão por aí, que não tem documento. Essa lei foi aprovada no parlamento. E aí agora as pessoas, elas se pegam em cima disso, não respeitam as pessoas que têm documento. Então, gente, tem que ter, uma solução, precisa ter um alerta, O governo precisa ficar de olho nisso, porque eu nunca vejo nada do governo falando nada sobre essa questão da imigração aqui em Portugal. Simplesmente está quieto, está calado, e eu acho que ele tem que falar, porque eu acho que isso já está saturando, É uma coisa atrás da outra. Eu achei muito negativo essa última informação que aconteceu sobre essa questão aí na Universidade de Lisboa, mas a gente sabe que isso não é verdade, a gente sabe que isso não acontece aqui dessa forma. Acontece, claro que tem pessoas que têm esse pensamento, Esse pensamento de, ruim, sobre tudo, não só sobre imigrante, mas sobre negros, sobre os gays, mas a gente sabe que isso não é uma realidade aqui de Portugal, Quem mora aqui sabe que isso não é verdade, então precisa tomar muito cuidado com isso. Então você pense muito sobre tudo isso que eu estou falando. Se você quer mesmo morar em Portugal, começa a debater isso. Começa também a fazer sua parte. Começa a fazer sua parte no sentido de seguir as pessoas corretas. Começa a analisar de fato o que essas pessoas dizem, gente? Porque é complicado. Porque uma pessoa que não consegue se socializar com o português, ela não tem nada para fazer aqui em Portugal. Ela tem que ficar no Brasil. Porque se você não consegue entender a cultura deles, você quer fazer o que aqui? Não tem como. Então, na minha opinião, está se tornando cada dia mais difícil esse sonho, que o brasileiro tem de morar em Portugal, porque ele não consegue perceber o caminho para poder chegar lá. É o que eu acho. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Até já!